Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu também estou bem, graças a Deus. Mais um dia aí com o Senhor. Mais um dia dentro dos aprendizados que Deus nos deixou, que Jesus nos ensinou, e que possamos assim sermos dignos de receber toda a sua glória, sermos assim gratos e honrosos por termos saúde para caminhar, um emprego para ir, um lugar para morar e algo para se empenhar e poder seguir. Amém? Vamos começar nossa oração da manhã. Senhor nosso Deus, com gratidão, nos reunimos mais uma vez diante da Tua Palavra. Gratidão, Pai, porque o Senhor nos conduz não apenas pela fé, mas também pelo entendimento e pela sabedoria. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender as Escrituras com profundidade, respeitando o contexto, a linguagem e o tempo em que foram escritas, sem perder de vista o Teu propósito eterno. Que este estudo nos leve a uma fé madura, equilibrada e consciente, capaz de unir conhecimentos e reverência, razão e espiritualidade. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar e dar continuação na nossa leitura. Nós estamos no tópico a data da crucificação de Jesus no Novo Testamento. E nós vamos continuar a nossa leitura da onde nós paramos ontem, provas em favor de 33 depois de Cristo. Por esta razão, é muito mais provável que os judeus estão dizendo que a construção do santuário do templo foi concluída há 46 anos, 18 e 17 a.C. A expressão grega em João 2,20 pode ser acertadamente traduzida por: este templo foi edificado 46 anos atrás. Isso apresenta melhor o sentido da gramática grega. O caso dativo de 46 anos é mais provavelmente uma referência a um determinado momento no templo. A expressão não está acusativo, o que indicaria período de tempo ou duração. O tempo verbal aoristo para edificar combina melhor com uma ação já concluída. Se o verbo estivesse se referindo a um processo contínuo de 46 anos, o tempo imperfeito teria sido mais adequado. Se for esse o caso, como parece bastante provável, 46 anos contados a partir de 18 e 17 a.C. resultariam na data de 29 e 30 depois de Cristo, que por sua vez é compatível com o ministério de 3 anos de Jesus e com uma data de 33 depois de Cristo para a crucificação. Assim, João 2,20 ocorreu na Páscoa de 14 de Nissan de 30 depois de Cristo, e Jesus foi crucificado 3 anos depois, em 33 depois de Cristo. A Páscoa de João. João parece presumir que o ministério de Jesus coincidiu com pelo menos 3 ou possivelmente 4 Páscoas, as quais ele menciona em diferentes pontos do ministério de Jesus. João 2,13/23, 6, 4, 11, 55 e 12:1. Tudo isso torna difícil sustentar uma data de 30 depois de Cristo para a crucificação, pois ainda que Jesus tenha iniciado seu ministério no final de 28 depois de Cristo, a data mais precocemente plausível a partir de Lucas 3:1, veja a primeira ação.
A primeira dessas Páscoas, no início do ministério de Jesus, João 2,13, incidiria em 14 de Nissan de 29 depois de Cristo, pois Nissan é em março, abril, próximo ao início de um ano. A segunda incidiria em 30 depois de Cristo, na data mais precoce, e a terceira, seguindo o mesmo esquema, em 31 depois de Cristo. Isso quer dizer que, se o ministério de Jesus coincidiu com pelo menos 3 Páscoas, e se a primeira Páscoa foi em 29 depois de Cristo, ele não poderia ter sido crucificado em 30 depois de Cristo. Então, nós vamos parar a leitura aqui e nós vamos fazer a leitura amanhã, encerrando esse tópico da crucificação, né, de Jesus Cristo. Nesse tópico, quando nós falamos a linhagem revela o tempo de Deus. Nessa etapa do estudo, percebemos como cada detalhe da Escritura carrega significado, até mesmo a forma como um verbo é escrito ou o caso gramatical utilizado no texto original. A análise de João 2,20 nos mostra que a Bíblia não foi escrita de maneira descuidada, quando o contexto afirma que o templo foi edificado há 46 anos. A gramática grega indica uma ação concluída e não um processo ainda em andamento. Isso muda completamente a compreensão do tempo histórico. Não se trata de uma obra que durava 46 anos, mas de um marco já finalizado no passado. Esse detalhe linguístico, aliado ao uso do tempo verbal aoristo e ao caso dativo, aponta para um evento específico e encerrado, confirmando que o templo já estava pronto desde 1817 a.C. Ao alinhar essa informação com o calendário das Páscoas mencionadas no Evangelho de João, fica evidente que o ministério de Jesus não se limita a apenas 2 anos, mas se estende por 3 ou até 4 Páscoas. Essa sequência torna muito mais coerente a compreensão de que a crucificação ocorreu em 33 depois de Cristo, pois o tempo necessário para o ministério de Jesus se harmoniza com os dados históricos, bíblicos e linguísticos. Aqui aprendemos algo especial, algo essencial. Deus age no tempo certo e sua obra não é apresentada nem confusa. E sua obra não é apressada nem confusa. O amadurecimento e o crescimento o amadurecimento e o cumprimento pleno de cada etapa. Assim como o ministério de Jesus teve seu tempo exato, também a nossa caminhada espiritual precisa respeitar os ciclos, os aprendizados e a maturação interior. Amém? Então, nessa leitura a gente vê que tudo está no seu tempo e tudo depende de interpretar. Tudo depende da gente fazer interpretações assertivas dentro de fatos conclusivos e verídicos, né? Então, não adianta a gente tirar uma ideia ou fazer uma proposição de algo se nós não formos averiguar dentro de fatos verídicos e se nós não deixarmos o tempo trazer para a gente aquela verdade, né? Aquilo que nós estamos buscando. E a gente usa isso para a nossa vida também, no nosso dia a dia. Tirar conclusões sem antes averiguar em fatos verídicos e fazer uma análise criteriosa sobre tal situação, a gente acaba errando. Se a gente não deixar o tempo de Deus trazer para nós
aquilo que nós precisamos, a gente acaba fazendo, colocando os pés sobre as mãos, acho que é isso, ou fazendo coisas que não deveriam ser feitas e que com certeza vamos nos arrepender depois, ou vai sair errado, né? Mais ou menos assim. Nós vamos continuar intercedendo pelo nosso irmão José Donizete ainda, tá? Que tá no hospital aqui de Bauru. Ele já foi diagnosticado, então os médicos conseguiram saber o que ele tem, tá? E só que ele tá tendo umas complicações, né? Por ter ido para UTI, ter sido entubado, então acabou tendo algumas paradas cardíacas. Então a gente vai continuar intercedendo por ele para que ele consiga aí vencer, né? Essa parte, esse estresse todo, né? Que a gente sabe que intubação não é nada fácil, né? E acaba ocasionando um estresse muito grande na pessoa e às vezes por isso, né, acaba criando certas limitações e aí o quadro acaba ficando pior. Então a gente vai aí interceder através dessa oração também por ele, para que ele possa encontrar assim tranquilidade e que Deus coloque as suas mãos, né, nele. Então, Senhor Jesus, que nesse momento o Senhor envie seus anjos de luz, que o Senhor vá até o seu Donizete e coloque as mãos sobre ele, acalmando e trazendo ele assim de volta, que os médicos consigam fazer a desintubação dele, para que ele volte no seu estado de corpo e consciência, que ele fique bem, que ele consiga ir para o quarto, se restabeleça, já que os medicamentos adequados já estão sendo utilizados por conta de ter já achado o diagnóstico. Então, que o Senhor coloque nesse momento, Jesus, suas mãos e o cure. Senhor amado, gratidão por tudo que foi revelado nesse estudo desta manhã. Gratidão, Pai, porque o Senhor nos ensina que a Tua palavra é firme, coerente e viva, mesmo quando analisada com rigor histórico e linguístico. Entregamos em Tuas mãos todos aqueles que estão caminhando conosco nesse estudo, especialmente os que buscam entendimento, os que desejam alinhar fé e razão, e os que precisam de clareza para seguir firmes. Intercedemos pelos que enfrentam dúvidas, pelos que passam por tempos de espera e pelos que precisam confiar no Teu tempo perfeito, que o Teu Espírito Santo nos conduza com paz, sabedoria e discernimento, preparando-nos para a próxima etapa deste estudo e para a conclusão deste tema. Seguimos confiantes, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que tenhamos um ótimo dia, meus amores. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês e que possamos, assim, seguir rumo àquilo que temos como compromisso. Buscar o reino de Deus dentro de nós e conhecer, assim, a Sua palavra, através das Escrituras, na qual Jesus, assim, nos deixou dentro desses ensinamentos. Amém? Até mais, meus amores. Até amanhã, né? Jesus abençoe.